Como fazer um planejamento semanal? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Ritual de Gestão. Hoje eu estou aqui até num cenário diferente, comecei a fazer meu planejamento da semana. Eu pensei o seguinte, puxa, eu vou gravar um vídeo para os inscritos do canal para eles verem na prática como eu faço o meu planejamento e de repente poder te ajudar a fazer o seu planejamento semanal, um planejamento mais focado em coisas estratégicas, mais focado em resultados. Então tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Mas antes de explicar na prática como é que eu faço esse planejamento, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para sempre ficar atento aí aos nossos vídeos, deixar o seu like, deixar seus comentários, para que a gente possa impulsionar cada vez mais o nosso canal Ritual de Gestão. Legal? Mas vamos lá, vamos para a parte prática agora. Você que é empreendedor, que é gestor, que é profissional liberal, não importa a sua profissão, né? Afinal de contas, todos nós precisamos planejar. E por que eu acho esse tema tão importante? Eu não sei se isso acontece com você, mas você conhece alguma pessoa que tem aquela sensação, por exemplo, de que trabalha o dia inteiro, né? Chega em casa super cansado no fim do dia, mas com aquela sensação de que não fez nada, de que o dia não foi produtivo? Aquelas pessoas que vivem apagando incêndios, resolvendo pepinos, descascando abacaxi. Você conhece alguém assim? Ou de repente você é uma dessas pessoas? Você já parou para refletir por que isso acontece? A grande resposta normalmente está na falta de planejamento, né? Normalmente a gente começa segunda-feira, terça-feira, enfim, a gente vai passando a semana resolvendo um monte de bucha, as coisas vão aparecendo, a gente vai resolvendo esses problemas e quando vê, passou uma semana, 2 semanas, 1 mês e aquilo que efetivamente era importante não foi feito. E por que não foi feito? Porque não foi dado a prioridade necessária. Então, é muito importante para você que busca mais produtividade. É mais do que produtividade, busca mais resultados. A organização, o planejamento é um comportamento essencial para qualquer profissional de sucesso, né? Então, é muito importante destacar isso, porque a partir do momento em que você começa a organizar sua rotina, você tem chances de melhorar ainda mais o seu dia a dia e principalmente os seus resultados, legal? Como é que funciona? Como que eu funciono para fazer um planejamento? Você vai ver que existem aí vários livros, várias metodologias, né, que ensinam como você organizar sua rotina, como fazer o seu planejamento, mas eu gosto de separar meu dia em blocos, tá? Então eu considero que todo gestor, todo empresário, empreendedor, ele tem basicamente no seu dia a dia 2 tipos de tarefas: as tarefas estratégicas e as tarefas operacionais. Basicamente, qual que é a principal diferença entre elas? As tarefas estratégicas é aquilo que efetivamente vai aproximar aquela pessoa, aquele empreendedor, aquela empresa em direção aos seus objetivos, né? Então, se você tem uma empresa e quer melhorar seus resultados, melhorar sua lucratividade, todas as atividades que vão te direcionar para esse objetivo são atividades estratégicas. Então, vou dar alguns exemplos. Reunião com o cliente para fomentar uma venda, treinamento do seu time comercial, negociação com algum fornecedor para reduzir custo, relacionamento com outros parceiros para fomentar parcerias. Tudo isso são atividades estratégicas. Agora, o que são atividades operacionais? Tudo aquilo que não vai gerar efetivamente um resultado, mas são coisas necessárias no dia a dia. De repente, pagar uma conta, preencher uma planilha, né, ajustar um contrato, fazer algum processo de documentação, enfim, essas coisas mais burocráticas do dia a dia que acabam tomando muito tempo, né? Então, a primeira dica que eu dou para você é: observe a sua rotina. Nos últimos dias, eu até sugiro que você faça, logo após esse vídeo, uma lista. Pega uma folha de papel e lista o que você faz todos os dias, ou de repente o que você fez nos últimos 2 dias. E aí faz uma classificação: o que é estratégico, o que é operacional. Esse primeiro diagnóstico já vai te ajudar a entender se você está sendo mais operacional ou mais estratégico, legal? E aí, a partir disso, a partir do momento que você tem uma conscientização do que está acontecendo na sua rotina, é a hora de você começar a se organizar mais. Se você está percebendo que você está fazendo muita coisa operacional, aí é uma questão de organização. Opa, como é que eu encaixo atividades mais estratégicas? E é isso que eu quero mostrar para você agora.
Legal? Bom, então antes de mostrar a tela do computador para mostrar como é que eu faço isso, eu tenho uma sugestão e aí depende de como funciona o seu ritmo, a sua rotina. Eu, particularmente, eu gosto sempre de começar meu dia pelas coisas estratégicas, por dois motivos. O primeiro motivo é que logo de manhã, quando você começa fazendo aquilo que é importante, já te dá uma sensação de realização. Isso se torna um combustível, né, para que você tenha energia ao longo do dia para fazer as demais atividades. Então esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, e talvez mais importante, é que se eu começo com as atividades operacionais, que normalmente são até tarefas mais simples, eu começo a acumular fazendo um monte de coisa operacional quando eu vejo o dia terminou, e aí eu tenho que ficar até mais tarde na empresa, às vezes eu não tenho energia suficiente, porque a gente precisa de energia mental para tocar alguns assuntos estratégicos, isso acaba ficando, né? Então, cuidado, se você está começando o dia resolvendo os pequenos pepininhos só para se livrar deles, isso pode ser perigoso. As ações estratégicas podem acabar ficando para depois. Então, eu gosto de separar em blocos, eu começo o dia com uma ou duas atividades estratégicas, que normalmente preenche todo o período da manhã, e aí as coisas mais operacionais eu deixo para a parte da tarde, legal? Você, como é que você funciona? Deixa aqui nos comentários até para eu entender como é que tem funcionado a sua rotina no dia a dia, legal? Mas vamos lá, eu quero compartilhar com vocês agora uma tela. E por que eu vou compartilhar a tela do Google? Google Agenda, porque é a ferramenta que eu uso. Se você procurar em outros vídeos no YouTube, procurar aí na internet, você vai ver que existem infinitas ferramentas de planejamento. E aí eu quero deixar algo destacado aqui. Mais importante do que a ferramenta é o seu comportamento, é o seu hábito, a sua rotina. Tudo bem? Então é importante que você se preocupe com este aspecto. A ferramenta é secundário. Tá? Primeiro vem o comportamento. Mas eu uso o Google Agenda, que é uma ferramenta super simples, super prática, ela fica sincronizada com o meu celular, então quando eu tenho que fazer determinada tarefa, chega a notificação e para mim fica super simples, legal? Então vamos lá, vamos olhar na tela agora o Google Agenda. Você está vendo aí na tela agora um calendário do Google Agenda. Eu peguei aqui um mês que está totalmente em branco para eu te explicar exatamente do zero como é que funciona essa ferramenta e como que eu utilizo para fazer esse processo, tá? Então digamos que a gente vai trabalhar aqui na primeira semana de agosto, tá? E aqui eu vou adicionar um evento, tá? Então uma coisa que, como eu falei, toda a parte da manhã eu costumo fazer alguma atividade estratégica, tá? Então, digamos que para segunda-feira de manhã, eu pretendo fazer aqui reunião de planejamento comercial com a equipe. Beleza, para mim, isso é uma atividade estratégica. Por quê? Porque eu quero que a minha equipe comercial tenha o planejamento da semana. Quais vão ser as ações de marketing, o que ela precisa fazer. Então, para mim, isso é uma atividade estratégica. Então, eu considero que logo de manhã essa atividade precisa ser executada. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui das 8 horas às 9h30 é um período que eu espero ali, que eu quero fazer essa reunião e passar todas as diretrizes para a minha equipe. Se eu quiser, eu posso aqui adicionar os meus colaboradores, né, através dos e-mails, posso adicionar o local, no caso será na empresa, e aí eu coloco a descrição. Isso aqui é legal, de repente, se você quiser se lembrar dos tópicos que você quer abordar, né? Isso te ajuda a organizar sua agenda. O que normalmente eu faço nas minhas reuniões comerciais? Eu coloco como primeiro item acompanhamento dos resultados da semana anterior, certo? Próximo item, principais objeções apontadas pelos clientes e análise do funil de vendas. E, por fim, plano de ações estratégicas da semana. Olha só que legal. Então, eu já defini 1h30 de reunião, precisa ser uma reunião objetiva. Coloquei os tópicos que eu quero abordar com os meus vendedores e aqui está o roteiro da pauta da reunião. Eu posso fazer um e-mail mais estruturado, posso preparar material, mas, de repente, isso é um processo que funciona. E aqui, ó, tá vendo que no Google tem uma série de tags? Isso ajuda bastante, tá? Você pode, por exemplo, colocar cor para o tema que você vai debater. Então, por exemplo, para a equipe comercial, eu vou usar
a bolinha verde, porque isso me ajuda a identificar que esta é uma pauta comercial. Legal? Muito bem. Então, aqui está a minha primeira ação estratégica da semana. Bruno, eu normalmente faço duas reuniões semanais, né, com a minha equipe, uma de planejamento e uma de verificação de algumas coisas. Legal, você pode vir aqui, duplicar e, puxa, agora além de segunda-feira, eu vou ter uma reunião comercial na quinta-feira. Pronto, ó, tá vendo que na minha agenda, no meu planejamento já tem essas duas reuniões preparadas. E aí, legal, agora eu vou para minha próxima ação. Lembra que eu comentei que normalmente eu gosto de colocar duas ações estratégicas por dia. Então, por exemplo, na segunda-feira, das 8 às 9h30, eu vou fazer a reunião com a equipe. Das 8h30 às 9h, eu vou colocar um intervalo para, de repente, olhar o WhatsApp, ver o e-mail, tomar um café, fazer alguma coisa. É legal que você tenha esses minutos aí entre os blocos para você dar um respiro. E aí, a minha nova ação aqui vai ser análise do fluxo de caixa, tá? Isso para mim é uma atividade estratégica, então eu vou colocar aqui, como a minha reunião vai ser das 8 às 9h30, eu vou ter 30 minutos de intervalo, das 10 às 11 eu vou colocar aqui essa ação estratégica que é análise de fluxo de caixa. Não preciso pôr uma descrição, porque essa é uma atividade que eu vou fazer sozinho, que eu já estou acostumado, eu olho recebimento, pagamento, projeção de fluxo de caixa, uso os indicadores do DRE lá, que eu ensino inclusive na Academia Ritual de Gestão, então tá beleza, isso aqui para mim já tá fácil. Os temas financeiros, eu vou usar aqui a bolinha azul para eu identificar que é uma pauta financeira, legal? Então pronto, olha só que legal, eu tenho aqui às 8 da manhã reunião de planejamento, às 10 da manhã eu tenho aqui a minha análise de fluxo de caixa. Legal, já tenho duas ações estratégicas preparadas. Bruno, e agora? Como é que eu programo o resto do dia? Eu deixo isso solto ou deixo mais amarrado? Aí vai depender também do seu cenário, como que é a sua rotina, se você tem relacionamento com o cliente, se você não tem, né? Então, isso é importante. Então, das 10 às 11 eu fico focado nesse processo, por exemplo, na segunda-feira. Das 11 ao meio-dia, eu posso incluir alguma outra ação. E aí, como já tem duas ações estratégicas, eu posso colocar uma ação operacional, uma outra ação estratégica. Então, digamos que eu quero fazer o follow-up de um contrato com o cliente X. Então, vou pegar meu telefone e vou ligar para esse cliente. Beleza, eu coloco aqui o horário. Que horas eu vou ligar para ele? Coloquei outro intervalinho aí de 20, 30 minutos, então vou ligar, vou conversar com ele do meio-dia e meio às 12 horas, beleza? Temas relacionados à parte comercial, qual que é a cor? É a cor verdinha, então aqui tem uma outra pauta comercial. Legal? Então olha só que bacana, eu já preparei toda a minha parte da manhã, tá? Então qual que é a sugestão? Primeiro eu preencho tudo que é estratégico, que eu quero fazer aquela semana, primeiro eu preencho o período da manhã, tá? Então aqui, na terça-feira, de repente, é o dia de fazer reunião de acompanhamento da produção, ou da parte operacional. Você vai vir aqui e vai colocar o tema da sua reunião. Eu não vou me estender aqui nos detalhes, você já entendeu como é que funciona essa dinâmica. De repente eu começo aqui no mesmo formato, das 8 às 9h30, toda terça-feira. O meu ritual de gestão é com a equipe operacional. Eu coloco aqui a descrição dos itens que quero fazer e aqui a corzinha eu vou colocar a cor amarela para destacar que é uma pauta operacional, tá? E assim por diante. Bruno, pintou uma reunião com o cliente, é dentro dos momentos que eu tenho uma reunião que já está fechada. Aí você vai fazer uma análise. O que eu gosto de trabalhar? Normalmente a parte da manhã eu deixo essas questões mais estratégicas. Pintou uma agenda com o cliente, eu costumo sugerir, né, um horário, normalmente no período da tarde ou em algum dia que eu não tenho uma agenda, para fazer essas reuniões. Então, veio aqui, eu posso adicionar por aqui também, ou no dia que eu quero marcar reunião, e reunião presencial com o cliente
Y, beleza, que dia vai ser essa reunião? Vai ser na quarta-feira, dia 3, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Venho aqui, ponho às 15 horas, projeto aí 1h30 de reunião, mais ou menos. Posso endereçar esse convite ao cliente, ou de repente, se eu vou fazer uma reunião virtual, eu já posso clicar aqui. O próprio Google tem uma ferramenta do Google Meet, que é gratuita, em reuniões até de 1 hora. Você pode mandar o link aqui e você pode colocar também a pauta da reunião. Então, por exemplo, discussão das condições de preço e prazo de pagamento do contrato XYZ. Então, se você adicionar o e-mail do seu cliente e colocar essa descrição naturalmente vai para o seu cliente. E aqui, de novo, você pinta com a sua pauta específica. Legal? Então, basicamente, deixa eu voltar agora para a tela aqui, acho que deu para entender como é que funciona essa dinâmica. O Google Agenda é uma ferramenta muito simples. O Google Agenda é uma ferramenta que você coloca ali as suas principais ações. Você precisa listar tudo que você tem para fazer. Algumas pessoas falam assim, Bruno, eu gosto de fazer um checklist, pego uma folha em branco, coloco todas as atividades que eu tenho que fazer e não sossego enquanto eu não marcar um X, isso me dá prazer. Se isso funciona para você, ótimo, eu acho isso super legal. Particularmente, eu só acho isso um pouco perigoso, porque você pode virar o maníaco ou a maníaca da lista, né? Tudo que você precisa fazer, você começa a colocar nessa folha e aí, de repente, você começa a colocar muito foco nas partes operacionais e esquece de olhar a questão mais estratégica, tá? Então, essa é a minha sugestão, procure planejar a sua semana, escolha uma ferramenta, seja o Google Agenda ou qualquer outra ferramenta, pode ser uma folha de papel, pode ser uma agenda tradicional, tá? Mas faça esse planejamento à medida em que você começar a se organizar, as coisas vão funcionar melhor no seu dia a dia. Alguns avisos importantes, tá? Nem tudo que você planejar vai se materializar. A gente precisa entender que existem oscilações, existem questões circunstanciais que realmente podem te atrapalhar e você tem que remanejar. Então, é importante que você tenha flexibilidade. E um outro ponto importante é o seguinte, que você deixe alguns blocos na sua agenda livres, tá? Para que você possa, de repente, remanejar uma reunião ou alguma situação de trabalho, para que você possa estudar, né? As pessoas falam, Bruno, eu não tenho tempo para estudar, para ler um livro, para assistir um curso, para fazer alguma coisa para o meu desenvolvimento. É claro que você não tem, porque você ocupa toda a sua agenda profissional com atividades operacionais e esquece que o seu desenvolvimento pessoal também é trabalho. Então, se você está com dificuldade de, por exemplo, aqui, ó, estou com um livro aqui na mesa, de ler um livro, separe, olha, na quarta-feira, das 16 às 17h30, eu vou ler o livro aqui, ó, esse livro que está aqui, ó, Alcançando Excelência em Vendas, Spin Selling. Coloca o nome do livro, coloca o dia, coloca o horário e põe na sua agenda de trabalho. Não tem como você não se desenvolver nesse sentido. Entenda que o seu desenvolvimento pessoal é uma questão estratégica e você precisa se desenvolver para que a sua empresa se desenvolva também. Legal? Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você quiser incluir agendas de estudo e desenvolvimento pessoal na sua agenda, clica no link da descrição, conheça a Academia Ritual de Gestão, onde eu ensino uma série de metodologias e ferramentas para você melhorar a gestão do seu dia a dia. E comece a trabalhar mais focado, comece a trabalhar de uma maneira mais estratégica, legal? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo diferente, um vídeo mais prático. Deixa aqui nos comentários o seu feedback e eu te vejo no próximo conteúdo. Até lá!